Estudando o livro Nosso Lar. Espírito André Luiz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Considerações iniciais. Iniciaremos agora o capítulo 34, e vamos recordar aqui aquele momento em que André Luiz está aguardando a caravana, chamada de Samaritanos do Ministério da Regeneração, que é uma equipe de trabalho que faz incursões periódicas no umbral para recolher, para atender, para trazer espíritos que já apresentam condições de serem atendidos na colônia de Nosso Lar. Então, André Luiz nos relata que ficou surpreso quando viu aquela caravana com cães, com aves gigantescas acompanhando. Ele ficou muito surpreso com aquilo e foi explicado a ele que uma incursão no umbral deve considerar a condição evolutiva dos espíritos que lá se encontram. Então, seria desrespeitoso que os espíritos fizessem incursões no umbral utilizando tecnologias, utilizando elementos que pudessem constranger os espíritos que lá se encontram. Então esses samaritanos, trabalhadores abnegados, optam por utilizar recursos bem rudimentares, animais de carga, cães, aves que devoram matéria mental, formas de pensamento, tudo feito de uma maneira que cause o mínimo de constrangimento possível. E essa é uma característica da luz, é uma característica do bem. O bem é discreto, o bem não faz alarde e principalmente o bem jamais humilha, jamais constrange, jamais deixa o necessitado em uma condição de vergonha, de constrangimento. E agora vamos ver como foi a recepção dos recolhidos do umbral. Capítulo 34. Com os recém-chegados do umbral. Estacaram as matilhas de cães ao nosso lado, conduzidas por trabalhadores de pulso firme. Daí a minutos, estávamos todos enfrentando os enormes corredores de ingresso às câmaras de retificação. Servidores movimentavam-se apressados. Alguns doentes eram levados ao interior sob amparo forte. Não somente Narcisa, Salústio e outros companheiros se lançavam à lide, cheios de amor fraternal, mas também os samaritanos mobilizavam todas as energias no afã de socorrer. Alguns enfermos portavam-se com bondade e resignação. Outros, todavia, reclamavam em altas vozes. Percebemos que é preciso muita energia para fazer uma excursão no umbral. Tem que ter pulso, tem que ter firmeza, porque estamos lidando com espíritos necessitados, mas também com espíritos congelados no mal, espíritos endurecidos. Naturalmente, essa excursão nas regiões inferiores demanda pulso firme, demanda decisão, liderança, firmeza. Os espíritos que estão conduzindo esses cães são espíritos preparados para garantir a segurança da equipe de trabalho e garantir a segurança dos espíritos que estão sendo recolhidos. Então, nós precisamos entender as circunstâncias em que esse trabalho é realizado e as suas características, aquilo que o trabalho exige. Assim, entendemos agora o que são as câmaras de retificação do Ministério da Regeneração. Elas funcionam como um pronto-socorro para traumas graves. Imaginem isso. Um pronto-socorro para traumas graves onde recebe acidentados, pessoas que receberam tiro, pessoas que receberam facadas, pessoas que caíram, pessoas que estão num estado gravíssimo e que precisam de um atendimento urgente sob pena de virem a desencarnar. Aqui também as câmaras de retificação recebem espíritos em condições gravíssimas, em condições de extremo sofrimento. Mas vejam, o trauma aqui é mental. Ele pode ter uma aparência física. Você pode ver um espírito no umbral sangrando, mas ele não tem corpo físico para sangrar. Aquele perispírito sangrando é uma manifestação da matéria mental. Aquilo é uma criação mental do espírito em sofrimento. Como o espírito é co-criador, como o pensamento é matéria mental, é fluido cósmico modificado, aquilo gera algo. Gera consequências que a educação do pensamento, a educação dos sentimentos, a incorporação de valores morais, o desenvolvimento do senso moral, poderiam evitar. Então, se aqueles espíritos recobrassem o equilíbrio, não seriam necessárias as câmaras de retificação. Percebem? Não precisaria de uma intervenção externa se esses espíritos estivessem internamente equilibrados, porque o perispírito é moldável. O perispírito assume as características que a mente espiritual determina. Se a mente espiritual está desequilibrada, o perispírito retrata como uma televisão, retrata esse desequilíbrio.
Por outro lado, se o espírito está equilibrado, o perispírito, igualmente, retrata o equilíbrio da mente. Vejam, as câmaras de retificação, portanto, são estruturas destinadas a equilibrar mentes espirituais. Onde socorrem, socorrem e não condenam, não criticam, não julgam. Pois, aqui não tem condenadores, não tem julgadores, não tem ninguém apontando o dedo, dizendo: você está errado, veja o que você fez, o que você causou, não precisa nada disso, o que precisam são espíritos dispostos a socorrer. Interessante, de ver, tinham aqueles que já estavam arrependidos, aqueles que já entenderam, que já estavam humildes e resignados, mas tinham aqueles que estavam reclamando em alta voz. Entendam que esses que estão reclamando em voz alta, estão mais perturbados do que entregues ao mal, temos que distinguir isso, porque muitas vezes uma pessoa está reclamando, está gritando, porque ela está perturbada. Mas, com o espírito endurecido no mal, ele não fica gritando e reclamando não. Sabe por quê? Porque o espírito endurecido no mal, é cínico, é frio e calculista, tem revolta interior, é dissimulado, mente, manipula, percebem a diferença? Então, o espírito entregue ao mal, o espírito perverso, é manipulador, é mentiroso, é cínico, finge, esse que está gritando, está reclamando, ele pode estar desesperado, apavorado, está perturbado, por isso que ele foi recolhido, e depois que ele se acalmar, ele volta pro eixo, ele curva a cabeça e assume a posição desses primeiros aqui, humildades e resignados. Por quê? Porque quando nos colocamos em uma postura de humildade e resignação, nos abrimos para receber o auxílio, nos colocamos em condições de ser auxiliado, sabem por quê? Porque paramos com o vitimismo, assumimos a responsabilidade. Falamos, errei, estou arrependido, quero corrigir, quero retificar, por isso que se chama câmaras de retificação. E o que é retificação? É tornar reto aquilo que é torto, aquilo que está tortuoso, aquilo que está perturbado, voltar para a retidão. Retidão é moral, princípios, valores, esse é o sentido, retidão. Quem está na câmara de retificação está ali para alcançar retidão, retidão nos pensamentos, retidão nos sentimentos, retidão no comportamento. Atacando igualmente o serviço, notei que uma velhota procurava descer do último carro com muita dificuldade. Observando-me perto, exclamou espantada: tenha piedade, meu filho. Ajude-me, por amor de Deus. Aproximei-me com interesse. Cruzes, credo, continuou benzendo-se. Graças à providência divina afastei-me do purgatório. Ah, que malditos demônios lá me torturavam! Que inferno! Mas os anjos do Senhor sempre chegaram. Vejam isso. Graças à providência divina, afastei-me do purgatório. Esta senhora achou que estava no purgatório, porque recebeu uma educação religiosa, está aqui benzendo, fazendo o sinal da cruz, ela achou que estava no purgatório. O que ela aprendeu enquanto estava encarnada? Inferno, purgatório e céu. Assim, imaginemos qual que é o pensamento dela. Olha, eu não encontrei o diabo, então eu não fui pro inferno, eu fui pro purgatório. Se eu fui recolhida, então eu cheguei no céu. Vejam a ingenuidade dela. Tanto Emmanuel quanto André Luiz falam sobre isso. Os benfeitores dizem que isso se chama deficiência na formação religiosa deficiente, que é quando o espírito aprende essas ideias infantis, a respeito da vida e a respeito da providência divina. Ajudei-a a descer, tomado de extrema curiosidade. Pela primeira vez, ouvia referências ao inferno e ao purgatório partidas de uma boca que me parecia calma e ajuizada. Talvez obedecendo mais à malícia que me era peculiar, interroguei: vem assim de tão longe? Falando desse modo, afetei ares de profundo interesse fraternal, como costumava fazer na terra, olvidando por completo naquele instante as sábias recomendações da mãe de Lísias. A pobre criatura, percebendo o meu interesse, começou a explicar-se. De grande distância. Fui na terra, meu filho, mulher de muitos bons costumes. Fiz muita caridade, rezei incessantemente como sincera devota. Mas quem pode com as artes de Satanás? Ao sair do mundo, vi-me cercada de seres monstruosos que me arrebataram em verdadeiro torvelinho. A princípio, implorei a proteção dos arcanjos celestes.
Os espíritos diabólicos, entretanto, conservaram-me enclausurada. Mas eu não perdi a esperança de ser libertada de um momento para outro, porque deixei uns dinheiros para a celebração de missas mensais por meu descanso. Perceberam que André Luiz aqui tropeçou? Por que ele tropeçou? O que a dona Laura tinha aconselhado André Luiz? Que ele não alimentasse curiosidade mórbida. Quem está em uma tarefa de socorro, não está ali para fazer entrevista. Quem está socorrendo não pode fazer papel de jornalista. Quem está socorrendo precisa socorrer, precisa atender. Não é momento, isso que a dona Laura explicou para André Luiz: contenha-se, meu filho, tenha cuidado, evite devassar a privacidade alheia quando você estiver socorrendo. Mas, aí ele tropeçou, perguntou e ela começou a explicar. E percebam que ela coloca a culpa no obsessor, não é culpa dela. Nossa, sou um espírito puro, faço caridade, faço oração, tomo água fluidificada, a culpa é do obsessor, ele é que é o culpado. Olha a narrativa dela, ela está conferindo um poder aos espíritos inferiores que eles não têm. Ela está indiretamente dizendo que os espíritos inferiores são mais poderosos do que os arcanjos. Será? Faz sentido isso? Essa história aqui não tem nenhum furo? Tem alguma coisa errada nessa história? Tem muita coisa errada nessa história. Temos que tomar cuidado com isso. Temos que tomar cuidado com essas narrativas que são fruto da pura ilusão, que atribui ao mal um poder que eles não têm. Atendendo ao impulso vicioso de perseguir assuntos que nada tinham que ver comigo, insisti. Como são interessantes as suas observações. Mas não procurou saber as razões de sua demora naquelas paragens? Absolutamente não, respondeu persignando-se. Como lhe disse, enquanto estive na terra, fiz o possível por ser uma boa religiosa. Sabe o Senhor que ninguém está livre de pecar. Meus escravos provocavam rixas e contendas, e, embora a fortuna me proporcionasse vida calma, de quando em quando era necessário aplicar disciplinas. Os feitores eram excessivamente escrupulosos e eu não podia hesitar nas ordens de cada dia. Não raro algum negro morria no tronco para escarmento geral. Outras vezes era obrigada a vender as mães cativas, separando-as dos filhos por questões de harmonia doméstica. Nessas ocasiões sentia morder-me a consciência, mas confessava-me todos os meses quando o padre Amâncio visitava a fazenda, e depois da comunhão está livre dessas faltas veniais, porque recebendo a absolvição no confessionário e ingerindo a sagrada partícula, estava novamente em dia com todos os meus deveres para com o mundo e com Deus. André Luiz começou a entrar em detalhes da vida dela que não diziam respeito a ele, uma curiosidade. Queria saber por que demorou tanto tempo naquela condição. E aqui em suas colocações precisamos fazer alguns comentários. Percebemos que tem pessoas que acreditam que basta ser religioso, basta ser espírita, que tudo está resolvido, todo o destino dele está resolvido em todas as questões. Sou espírita, sou católico, sou evangélico, está resolvido, perceberam? Ela afirma que foi uma boa religiosa, mas será que ela fez todo o possível para ser uma boa pessoa? E isso é diferente, muito diferente. Vejam isso, então ela está revelando que foi uma senhora de escravos e assume que possuía uma fortuna material, assume que tinha uma vida tranquila e acredita que tinha o direito de aplicar disciplinas. Percebam como ela usa as palavras que é típico do religioso, palavras doces, palavras amenas. E isso é um alerta para todos nós, porque tem muitas pessoas que falam assim. Jesus te abençoe, o Cristo cuida de ti, mas está dando prejuízo, está fazendo maldade, está prejudicando os outros, está alimentando maus pensamentos, está fazendo os outros sofrer, mas fica falando. Jesus te abençoe, Cristo vela por nós, Deus está no comando, essas frases prontas, jargões religiosos que não guardam sintonia com a conduta da pessoa. Então, quando ouvirmos alguém com esse tipo de fala, ligue o seu alerta. Está assumindo que às vezes matava escravo, e considera que matar alguém no tronco, agredindo, aplicando disciplinas, são atos normais. E ainda usava palavras suaves, palavras doces para encobrir gestos terríveis, como se esses atos fossem normais.
tendo sempre uma justificativa para aplicar uma disciplina, matava no tronco, separava filhos de mães, para manter a harmonia da casa, não levava em conta o sofrimento e o grau de maldade praticado. Assim, após as barbaridades realizadas, o padre chegava na fazenda e ela se confessava, informava ao padre o que tinha feito. Matei escravos, vendi 3 mães e deixei os filhos aqui, aí o padre dizia: estás perdoada, toma a hóstia e faça a oração, está tudo certo. Assim, ela convenientemente acreditava que tinha cumprido os deveres dela para com o mundo e para com Deus. A essa altura, escandalizado com a exposição, comecei a doutrinar. Minha irmã, essa razão de paz espiritual era falsa. Os escravos eram igualmente nossos irmãos. Perante o Pai Eterno, os filhinhos dos servos são iguais aos dos senhores. Agora, André Luiz vai cometer o maior erro do mundo. Qual? O André Luiz vai tentar mudar a atitude mental dessa senhora com simples palavras. André Luiz vai dar um sermão nela, acreditando que com palavras ele vai mudar a mentalidade dessa senhora. Perceberam? Ouvindo-me, ela bateu o pé autoritariamente e falou irritada. Isso é que não, escravo é escravo. Se assim não fora, a religião nos ensinaria o contrário. Pois se havia cativos em casa de bispos, quanto mais em nossas fazendas. Quem haveria de plantar a terra senão eles? E creia que sempre lhes cedi minhas senzalas como verdadeira honra. Em minha fazenda nunca vieram ao terreiro das visitas, senão para cumprir minhas ordens. Padre Amâncio, nosso virtuoso sacerdote, disse-me na confissão que os africanos são os piores entes do mundo, nascidos exclusivamente para servirem a Deus no cativeiro. Pensa então que me poderia encher de escrúpulos no trato com essa espécie de criaturas? Não tenha dúvida, os escravos são seres perversos, filhos de Satã. Chego a admirar-me da paciência com que tolerei essa gente na terra. E devo declarar que saí quase inesperadamente do corpo por me haver chocado a determinação da princesa libertando esses bandidos. Decorreram muitos anos, mas lembro-me perfeitamente. Achava-me adoentada havia muitos dias, e quando o padre Amâncio trouxe a nova da cidade, piorei de súbito. Como poderíamos ficar no mundo vendo esses criminosos em liberdade? Certo, eles desejariam escravizar-nos por sua vez. E a servir a gente dessa laia não seria melhor morrer? Recordo que me confessei com dificuldade. Recebi as palavras de conforto do nosso sacerdote, mas parece que os demônios são também africanos e viviam à espreita, sendo eu obrigada a sofrer-lhes a presença até hoje. Vejam o que ela fala. Se os escravos fossem iguais, a religião nos ensinaria o contrário, pois até os bispos da igreja tinham escravos. Isso foi o que ensinaram para ela. Vejam. Os africanos são os piores entes do mundo, nascidos exclusivamente para servir a Deus no cativeiro. Que horror! Qual é a reflexão que nós temos que fazer aqui? Será que hoje, estamos em 2025, as religiões também não estão defendendo coisas absurdas? Será que nós, espíritas, estamos defendendo alguma ideia que provoca sofrimento nos outros? Porque tem um ditado que diz assim: pimenta nos olhos dos outros é refresco. Se eu estou provocando sofrimento, eu não sinto. É por isso que a lei áurea está presente em todas as religiões, que é fazer ao próximo o que você gostaria que fosse feito a você, sem exceção, perceberam? Então, você gostaria de apanhar num tronco até morrer? Não, em nenhuma época você gostaria disso. Então não se justifica isso. Você gostaria de ser separado da sua mãe enquanto você estivesse sendo amamentado? Então, isso não se justifica em época alguma. O critério da lei divina é muito simples. Se você não gosta que ninguém provoque dor em você, não provoque dor nos outros. Se você não gosta que ninguém tire algo seu, não tire dos outros. Se você não gosta que ninguém te engane, não engane os outros. É muito simples. Não tem época, não tem desculpa de época. Ai, falamos, porque era naquela época. Não tem desculpa, porque dor é dor. Em nenhuma época da humanidade, ninguém queria sentir dor, ninguém queria ser assassinado ou perseguido. Não existe essa desculpa, não adianta.
Vamos ver a que ano em que ela desencarnou, e já observamos o que esses erros provocaram em sua mente. Se provoca dor em você, se gera sofrimento em você, por que você acha que tem direito a fazer isso com o outro? Não faz sentido. Perceberam? Por isso que ninguém engana a lei divina. Por isso que a consciência dela acusava. Ela não estava em paz com a consciência. Por quê? Como que você pode estar em paz, matando e criando sofrimento para os outros? Como é que você pode estar em paz com isso? Não faz sentido em época nenhuma da história. Percebemos que estamos diante de uma criatura muito perversa. E que tem justificativa para tudo. Desde que seja a dor no outro. Porque quando a dor é nela, ela não gosta. Perceberam? Então, qual que é a lição aqui? Não adianta termos religião. Temos que ter religiosidade. Não adianta estarmos frequentando ambientes espiritualistas. Você tem que ter espiritualidade. Temos que desenvolver bondade e moralidade. E quando veio, perguntei. Em maio de 1888. Experimentei estranha sensação de espanto. A interlocutora fixou o olhar embaciado no horizonte e falou. É possível que meus sobrinhos tenham esquecido de pagar as missas. Entretanto, deixei à disposição em testamento. Vejam isso, ela desencarnou em maio de 1888. Ela está sendo recolhida do umbral no início da Segunda Guerra Mundial. Vejam quantos anos ela ficou no umbral. Praticamente 50 anos. E André Luiz ficou chocado. Ela havia deixado um testamento. Aqui chamamos de testamento condicional. Em que a pessoa que herda tem certas obrigações a cumprir. Nesse caso específico, os sobrinhos dela tinham a obrigação de pagar a missa. Ia responder convocando-lhe os raciocínios à zona superior, fornecendo-lhe ideias novas de fraternidade e fé, mas Narcisa aproximou-se e disse bondosa. André, meu amigo, você esqueceu que estamos providenciando alívio a doentes e perturbados? Que proveito lhe advém de semelhantes informações? Os dementes falam de maneira incessante, e quem os ouve gastando interesse espiritual pode não estar menos louco. Aquelas palavras foram ditas com tanta bondade que corei de vergonha sem coragem de a elas responder. Não se impressione, exclamou a enfermeira delicadamente. Tendamos aos irmãos perturbados. Mas a senhora é de opinião que estou nesse número? Perguntou a velhota melindrada. Narcisa, porém, demonstrando suas excelentes qualidades de psicóloga, tomou expressão de fraternidade carinhosa e exclamou. Não, minha amiga, não digo isso. Creio, porém, que deve estar muito cansada. Seu esforço purgatorial foi muito longo. Justamente, esclareceu a recém-chegada do umbral. Não imagina o que tenho sofrido torturada pelos demônios. A pobre criatura ia continuar repetindo a mesma história, mas Narcisa, ensinando-me como proceder em tais circunstâncias, atalhou. Não comente o mal. Já sei tudo o que lhe ocorreu de amargo e doloroso. Descanse pensando que vou atendê-la. E no mesmo instante dirigiu-se a um dos auxiliares sem afetação. Você, Zenóbio, vá ao departamento feminino e chame Nemésia em meu nome para que conduza mais uma irmã aos leitos de tratamento. E com muito tato, e dando uma chacoalhada em André Luiz, Narcisa falou. Meu amigo, você está discutindo com ela? Mas, aí perguntamos. Mas será que ela não precisa de orientação? Precisa sim, mas ela não está em condições de receber. Por quê? Porque ela enlouqueceu. Ela perdeu noção do tempo, ela perdeu a noção de espaço, ela perdeu a capacidade de autoavaliação. Perceberam? Mas, Narcisa tranquilizou André Luiz, falando que ela seria atendida no momento e quando ela tivesse em condições para receber ajuda. E Narcisa, utilizando de sua psicologia, falou para a assistida. Não, minha amiga, não digo isso, creio, porém, que deve estar muito cansada, seu esforço purgatorial foi muito longo. Narcisa interrompe a conversa, por quê? Porque senão ela ia entrar num loop, ela ia começar a repetir essa história 1000 vezes, não ia parar.
E ali a prioridade era atender, receber, acolher, tratar. Porque tem certas cristalizações do espírito que somente se resolvem com encarnações muito dolorosas, com lutas, dificuldades e com sofrimentos que vão depurar, que vão trabalhar. Não é ali com meia dúzia de palavras que vamos fazer o trabalho que somente um século de lutas e sofrimentos é capaz de fazer. É por isso que a gente encarna, porque o trabalho é lento, é no dia a dia, é no cotidiano, não são palavras que vão romper com esse tipo de cristalizações tão profundas, tão intensas. Considerações finais. Comentando sobre o assunto que acabamos de estudar neste capítulo. Muitas vezes, nós percebemos em nós mesmos um medo de desencarnar e ir para o umbral. Um medo de desencarnar e enfrentar situações que causam medo, pavor, constrangimento. Mas, vejam, o que o espírito encontra no mundo espiritual, assim que ele desencarna, é apenas um retrato da sua própria mente. É uma projeção da sua mente, do seu estado emocional, do seu estado mental. Então, aquela pessoa que, na maior parte do tempo, fica desejando mal para o outro, fica emitindo pensamentos de maldade, utiliza o verbo, as atitudes e o comportamento para praticar o mal, chegando ao mundo espiritual, o que ele vai encontrar? O reflexo daquilo que ele cria com a sua mente, permanentemente. Por outro lado, se vigiarmos nossa intimidade, o nosso mundo mental, se cultivarmos a nossa mente, como um jardineiro cultiva um jardim, retirando as ervas daninhas, cuidando, adubando, regando, cultivando bons pensamentos, bons hábitos, praticando a caridade, agindo no bem comum, não há o que temer, porque o nosso perispírito encontrará exatamente essa situação externa no mundo espiritual, será exatamente o reflexo do nosso mundo mental. Há uma frase de Allan Kardec no livro A Gênese, que diz assim: o pensamento é para o espírito o que as mãos são para o encarnado. Percebem? Então, o encarnado usa as mãos, o espírito usa a mente, pode até usar as mãos do perispírito, não tem problema nenhum, ele usa as mãos do perispírito, mas a mão mais poderosa que ele usa se chama pensamento. É por isso que o benfeitor Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, nos esclarece sobre as características do pensamento e nos explica como o pensamento cria a nossa vida, como que o pensamento molda nosso destino, nossa vida. Esse é o sentido, essa é a lógica. Vejam, as câmaras de retificação representam um pronto-socorro destinado a espíritos que estão com a mente perturbada, e uma mente perturbada cria perturbação, uma mente perturbada cria desordem, uma mente perturbada cria sofrimento, uma mente perturbada cria desequilíbrio, um umbral para si mesmo. O umbral não foi feito por Deus, vamos repetir isso, porque é muito importante, porque às vezes as pessoas acreditam que o umbral foi criado por Deus como uma cadeia para receber espíritos que praticaram o mal. Não. Não foi Deus que criou o umbral, quem criou o umbral foi a somatória das mentes desequilibradas que desencarnaram e por sintonia se reuniram no mesmo local. Perceberam? Então, espíritos desencarnam com total desequilíbrio interior, se reúnem por afinidade e o pensamento deles reunidos, esses pensamentos em conjunto criam um umbral. Percebem? Por isso que não é fácil você tirar um espírito do umbral. Não funciona assim, porque você o tira deste umbral aqui, coloca ele em outro lugar, ele cria outro umbral, porque o desequilíbrio não está fora, o desequilíbrio está dentro. Vemos isso ao longo das outras obras da série de André Luiz, que periodicamente os espíritos superiores fazem uma limpeza, um saneamento no umbral, chamado de fogo purificador, eles higienizam, retiram aquela matéria mental deteriorada, limpam, e aí o que acontece? Volta tudo de novo. Então, percebam, não podemos imaginar que Deus criou o umbral como uma cadeia para receber espírito, não. Não é assim que funciona, o umbral é criado por mentes perturbadas, da mesma maneira que as esferas superiores, que as colônias espirituais superiores são criadas por mentes equilibradas e organizadas. Precisamos entender isso, porque se não entendermos isso, nós vamos culpar Deus por aquilo que não foi Ele que fez. Deus nos deu o livre-arbítrio, nós somos livres para criar o inferno ou para criar o céu. Tem criaturas, que em qualquer lugar que chegam, brigam, criam confusão, ofendem, agridem, criam um tormento, um inferno, e tem pessoas que chegam num ambiente, mesmo ambiente agitado, elas acalmam,
conversam, são agradáveis, são pacificadoras, apaziguam, onde há ódio elas levam a paz, onde há ofensa elas levam perdão, onde há mágoa elas levam o relevar, a compaixão, a benevolência, a indulgência. Sendo assim, a mente é cocriadora, isso é importante entendermos. Então, esses espíritos recolhidos no umbral foram levados para as câmaras de retificação. Veja o nome, retificação, retificar o quê? O que tem que ser retificado? A mente, que é o pensamento, lembrando que pensamento na definição do benfeitor Emmanuel é a somatória das ideias e do sentimento, não é só razão, é razão e sentimento.